Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os sumos sacerdotes e disse: Que me dareis se vos entregar Jesus? Combinaram então 30 moedas de prata. E daí em diante, Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Jesus respondeu: Ide à cidade, procurai certo homem e dizei-lhe: O mestre manda dizer: O meu tempo está próximo. Vou celebrar a Páscoa em tua casa, junto com meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, Jesus disse: Em verdade eu vos digo, um de vós vai me trair. Eles ficaram muito tristes e um por um começaram a lhe perguntar: Senhor, será que sou eu? Jesus respondeu: Quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. O Filho do Homem vai morrer, conforme diz a Escritura a respeito dele. Contudo, ai daquele que trair o Filho do Homem. Seria melhor que nunca tivesse nascido. Então Judas, o traidor, perguntou: Mestre, serei eu? Jesus lhe respondeu: Tu o dizes. Palavra da salvação. Judas, chamado para ser apóstolo pelo próprio Jesus, é uma figura intrigante. O livro dos Atos dos Apóstolos fala do fim trágico de Judas, no campo de sangue. No Evangelho de João, no momento da prisão, Jesus disse: Não perdi nenhum daqueles que me deste. A traição de Judas não desmente esta afirmação do bom pastor. Pedro, quando foi escolher o 12º apóstolo para ocupar a vaga deixada pelo traidor e completar o simbólico número dos 12, disse: Era necessário que se cumprisse o que o Espírito Santo, por meio de Davi, na Escritura, anunciou acerca de Judas. Então Judas cumpriu uma palavra inspirada pelo Espírito Santo? A traição já estava programada? Sendo assim, Deus precisou da fraqueza de Judas para que o seu filho pudesse dar a vida e salvar a humanidade? Será? O não de Judas e o sim de Maria, chamada a dar à luz ao menino Jesus, já estava tudo programado? Segundo o Evangelho, Jesus sabia que entre os 12 havia um traidor. Por que Jesus não tentou mudar Judas de ideia, chamá-lo para uma conversa pessoal? Foi Judas que traiu Jesus ou foi Jesus que entregou Judas ao Satanás? Jesus ama Judas, que se fechou e não acolheu o amor do Senhor. Assim começou a noite escura do apóstolo que decidiu negociar o mestre. Ele não traiu por dinheiro, mas por fins políticos, acreditando que Jesus, desde a sua grande popularidade e poder, não se deixaria ser preso e morto. Judas tinha interesses distintos de Jesus. Ele age conforme a lógica do inimigo e se coloca como
anti-Jesus. Pedro negou Jesus, chorou antes do galo cantar, mas não se afastou da comunidade e confiou na misericórdia divina. Judas se desesperou. Seu desespero é parte do projeto de Deus? Quando o Verbo se fez carne, Jesus se tornou o único homem capaz de não trair Deus, não pecar. O pecado é sempre uma ruptura da aliança, não corresponder ao amor de Deus. Judas, de alguma maneira, representa a humanidade, antes da redenção de Jesus. Uma coisa é certa: o amor de Deus não conhece limites, e a salvação é pura graça. Meu irmão Judas, paz no coração. Amém. Toque no link, inscreva-se em nosso canal no YouTube.